Galera, a gente vai gravar umas informações aqui sobre a viagem, sobre o hotel, sobre algumas coisas que aconteceram aqui na viagem, para alerta, né, para quem quer viajar e tudo mais. Então, a minha esposa vai fazer uns stories e eu vou aproveitar para gravar pro canal aí, beleza? Então, vamos assistir essas informações e se preparar para as próximas viagens, que é importante. Isso aí. Beleza? Taxi boy, we belong to Galera gosta de um after aqui, hein? Bem animada, galera. Primeiro ponto que é muito importante. Muitas pessoas menosprezam Atenas, que é a capital. A gente ficou surpreso, porque é muito badalado, é muito movimentado, os restaurantes realmente ficam abertos até muito tarde. Nós estamos no bairro de Plaka, que é a região central, e eu também fiquei muita dúvida em qual bairro ficar, e esse bairro foi a escolha perfeita. O hotel que nós estamos é o Filia Boutique Hotel, que depois eu vou divulgar com vocês aqui o link no Instagram. Um hotel assim, ó, maravilhoso, atendimento, café da manhã, tudo, a gente não tem nada a reclamar. Talvez o único ponto que eu levaria em consideração é o fato de que só tem um banheiro para um quarto que é para 4 pessoas, né? Então isso talvez atrapalhe um pouco a logística e o banheiro fica no segundo andar. Então quem tá no andar de baixo tem que subir para o andar de cima, mas nada de muito, né, problemas. Sobre aqui o bairro em específico, nós estamos em média a 700 metros a pé de todos os pontos turísticos praticamente de Atenas. Então a gente aqui andou de Uber em algumas situações, inclusive eu vou falar sobre um específico, mas daria tranquilamente para fazer tudo a pé. Em questão de 2 ou 3 dias vocês conseguem, tipo assim, ó, zerar todos os pontos turísticos. Outra coisa importante, dependendo da época do ano que vocês virem, os pontos turísticos fecham mais cedo. Então a gente não sabia disso, então teve um ponto específico que foi o Templo de Zeus, nós não conseguimos entrar porque já havia fechado, aqui já não é mais verão, então não é alta temporada, então eles fecham mais cedo esses pontos turísticos, então a gente não conseguiu ir nesse. Acho que isso é legal de vocês se organizarem. Também sobre os pontos turísticos, eles são muito escorregadios. Eles são todos de pedra, a maioria de mármore, e os mármores são lixados, eu diria, né? Então é bem difícil de andar. A locomoção não é muito fácil, tem que pisar, cuidar onde pisa, assim, pra não escorregar. Eu escorreguei Vim com várias tênis vezes. específico, né? Eu vim com algum tênis mais De- poroso, mais específico não pra sapatênis. caminhada, não sapatênis. A gente veio de sapatênis e foi bem perigoso, na verdade. A gente não sabia dessa informação. E a gente também não viu essa informação em lugar nenhum. Então isso eu acho bem importante da gente falar. Até não tô gravando pros stories, mas acho importante da gente falar porque é uma questão, tipo assim, essencial. E que a gente segurança, não viu, exatamente. A gente não viu nenhum vídeo, porque é uma questão de segurança. A gente veio, por exemplo, com pessoas mais velhas. E acho que isso deveria talvez ter sido avisado em algum local, porque... Isso, rasteirinhas, não vim com rasteirinhas. Não é rasteirinha. É bem escorregadio Por todo mesmo, calor, assim. Tem que ser um tênis bem firme no pé. Sim. E de preferência, pessoas com mobilidade reduzida. Não é um passeio muito... É porque tem muita escada e venham com tênis de Isso. caminhada. Isso. Até tem elevador, né? Mas a gente não utilizou, mas teria elevador. As escadas em si até não é o problema, mas a locomoção foi bem difícil.
Sim, porque tu vai caminhando aos poucos e vai Isso, indo, e é muita gente também, então é de boa Então as aqui do bairro escadas. que a Problema gente mesmo. foi tranquilo de... A gente tem restaurante muito perto, restaurante aberto o tempo todo, tem mercadinho perto, então, tipo assim, o bairro foi uma escolha incrível, dá pra fazer Sim, tudo isso. exatamente. Então, referente ao bairro, tipo assim, tudo tranquilo. Deixa eu botar aqui. Referente ao bairro, então, tudo tranquilo, a escolha foi ótima, perfeita, acertamos. Mas, referente a isso, foi um pouquinho, assim, meio bagunçado. Mas, primeira vez, né, tudo certo. Segundo ponto que eu acho que é muito importante é que é mais barato do que parece. Esse que parece um pouco arrogante falar isso, mas a gente tá optando por comer refeições em restaurante, a gente divide muita coisa, né, enfim, eu sou bariátrica, como um pouco e tal, mas assim, se quisesse ir no mercado, né, fazer o que a gente já fez em muitas viagens, que é de comprar um pão, comprar umas coisas, fazer um lanche dentro, né, um simples quartinho de hotel que a gente pegou, tipo assim, que não era só um quarto de hotel, já tinha, tipo, torneira, né, tem pia de cozinha, tem cafeteira, tem forno ali, micro-ondas, então, tipo, tem toda uma estrutura, se quisesse fazer lanches dentro do quarto, isso economiza muito, né, no dinheiro, mas mesmo comendo fora, as refeições são muito bem servidas mesmo. A maioria dos pratos que é para uma pessoa dá para duas, e os que dão para duas dão para 4 tranquilamente. Então isso reduz muito o custo de alimentação por pessoa. Então isso eu acho bem importante de levar em consideração, né? Porque tem alguns países que tu vai que às vezes tu não consegue fazer. A gente tinha visto um vídeo na internet sobre uma guria que faz vídeos, eu não lembro qual é o nome, e que ela tinha dito que realmente aqui na Grécia eles não poupam comida. Eles servem bem mesmo. Então, um prato que é para 2 pessoas, geralmente está no cardápio para 2 pessoas, serve tipo 4. A gente comeu muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Um sorvetinho. Vai um sorvetinho aí, vai. Olha a decoração que bonita. Então isso eu acho também é super importante de falar com as pessoas que planejam vir, porque às vezes a pessoa pensa, uma viagem pra Europa, gasta em euro e tal, tipo, tem outros lugares onde talvez eles vão superfaturar a alimentação, e eu achei que não é o caso daqui. A alimentação deles tem uma fartura bem parecida com o Brasil, então tem bastante brasilidade. Isso é um ponto bem legal. Eu mudei a câmera pra esse lado aqui, porque pra mim aparecia aqui que tava só ela falando e eu no fundo. Mas acho que assim vai ficar legal, assim, e ela tá falando nos stories lá, e eu tô aqui, falando com vocês. Gravando conteúdo aí pro YouTube, beleza? Então, é isso. Posso continuar? Pode continuar. Sobre deslocamento, né? A gente tinha pesquisado muita informação sobre andar de ônibus, sobre ou não. A gente sabe que tem um city bus aqui, né? Que é como se fosse um ônibus de turismo. Igual que tem em Porto Alegre. Que ele é tipo assim, tu pode entrar e subir dele quantas vezes tu quiser, tu paga um valor, por exemplo, 15 euros, e tu tem um passe, por exemplo, de 24 horas. E tu pode entrar num ponto turístico tal, daí tu desce no ponto turístico, depois sobe de novo, tu não vai pagar de novo toda vez que tu entrar de novo no ônibus, entendeu? 24 horas, né? 24 horas, então é o tempo suficiente pra tu fazer todos eles, se tu quiser não caminhar entre eles, o que eu também achei legal, mas nós usamos o Uber pra deslocar. E aqui o Uber, ele é um aplicativo de táxi. Nesse sentido, é bem tranquilo, porque tu sabe que tu tá andando num carro licenciado, uma pessoa segura, né, porque ela tem registro de táxi, tudo certinho, são carros, né, digamos que passaram por sistema de segurança, blá, blá, blá. Porém, todavia, no entanto, quando termina a corrida, isso é um ponto muito importante, quando termina a corrida, o taxista tem que pegar o taxímetro dele, olhar quanto deu, deu 3 euros, e botar no sistema 3 e apertar Enter. E como a gente é brasileira, a gente já sabe as manhas, né, da Uber do Brasil, teve uma situação aqui onde o taxista não botou o valor. E ele tava querendo que a gente saísse do carro antes de finalizar a corrida e antes de botar o valor. E eu fiz questão de insistir. Eu falei, could you please put the price? Tipo assim, você pode, por favor, colocar o preço. E ele ficou, tipo assim, se enrolando, fingindo que não tava me entendendo. Né? E deu meio de mais uma pressão nele. Ele botou o preço e não apertou Enter. Botou o preço e não apertou Enter. Daí eu falei, could you please press Enter? Né? Falei de novo. E daí ele foi, depois a gente insistiu, apertou e daí finalizou a corrida. Eu tenho certeza que Peraí, cortou o stories aqui, mas eu vou gravar Quando eu saí do carro. Eu já explico, Peraí. Quando eu saí do carro, eu vi ela
ali no carro falando com ele, eu percebi que era sobre isso. Aham. Porque no Brasil a gente já passou por isso, né? Do Sim. Uber ir embora e não desligar a corrida. Eu tenho certeza que eu ia descer do carro e ele ia botar, em vez de botar, por exemplo, 4 euros, ele ia botar 10 euros. E daí depois Certeza. eu que me ferrasse pra reclamar. 8 euros, né? É, Podia em ter cartão de botado diferente. crédito, enfim, eu que fosse atrás da treta, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que prestar atenção, né? Às vezes a gente tá muito empolgado olhando a vista, olhando, né, o turismo local e não presta atenção nisso e o euro é muito caro para nós, então a gente tem que prestar atenção em cada centavo. Segundo ponto foi que nós estávamos caminhando pelo bairro de Placa agora na noite, bem badalado, cheio de gente, um monte de mulheres, e tem umas mulheres que ficam Lotado vendendo de rosa. turista. Elas ficam oferecendo para os homens comprar a rosa para dar para a esposa, para namorada, enfim, ela fica rosa, 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 que nem TikTok. rosa, 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 rosa. Na cara das pessoas, rosa, quer comprar Isso. rosa? Quer comprar rosa, esfregando rosa. E eles vieram à nossa direção, oferecer rosa, nós dissemos não. E elas insistiram novamente, né? Esfregaram, né, a rosa na cara. Só que o que acontece é o seguinte, quando elas se afastaram. Peraí, deixa eu contar a história e depois eu conto aqui. Tá? Sim. Peraí. Quando elas se afastaram, a gente percebeu que elas tinham aberto a pochete, né, de uma das pessoas que estavam junto com a gente. Sim. E a pessoa percebeu que nada foi roubado, enfim, mas foi uma tentativa. Nada foi roubado, mas a roubo, pochete né? estava aberta. Foi uma tentativa, né, de furto. Tipo, enfiaram a rosa na cara, ai, pega a Elas se rosa, pega a distraíram rosa, com ó, cheira a na rosa. cara, exatamente. Cheira a Pra rosa, poder cheira a mexer rosa. na galeria. E a outra, junto, naquele tumulto, né? Isso. Provavelmente Várias, abriu na verdade, foram 3 ou várias. 4 meninas Acho que oferecendo eram umas rosa 3 ou ao mesmo 4, tempo. Então, tipo, tu vários fica tipo, negócios, meu Deus. várias. Ele fica tipo assim, meu Deus, e agora o que é isso? Então, isso foi um ponto que depois pegou a gente de surpresa. A gente ficou, porque a gente sabe que existe pickpocket aqui na Europa, né? A gente imaginava, mas a gente não imaginava que tivesse esse Batedor de mecanismo carteira ação, é mais. Não, a gente tinha visto nos vídeos. A gente tinha visto. sobre isso. Não, eu vi vídeos sobre influencers mostrando, principalmente em Portugal. Aqui na Grécia não, mas em Portugal eu tinha visto vídeos que mostravam a forma de agir deles. Só que eu não me liguei, né, na multidão, tu tá emocionado com a vista, Acho que eles estão só sendo inconvenientes. tá achando que é só porque estão sendo inconvenientes e que por causa da multidão tão perto, entendeu? Mas não, eles têm uma forma de agir e essa é a forma, eles se aproximam, ficam junto, né? Se aproximam, tipo, da multidão e aí agem dessa forma, roubam carteira, roubam dinheiro e pertence. Fica esperto.